Aleluia! Bom dia, meus queridos. Graça e paz. Amém. Que alegria estar aqui novamente. Você pode se sentar. Que bênção poder congregar com vocês. Amém. Nós estamos aqui em Angola desde o dia 18 de abril, né? Tivemos um tempo com os nossos irmãos que vieram junto conosco do Brasil. Eles retornaram já, tem uma semana e pouco que eles retornaram ao Brasil e permanecemos aqui, Larice e eu. Eu estou ensinando aqui na escola, Lari também já vai estar visitando, né, os nossos missionários. E temos trabalhado também, né? A gente brinca que a gente está em 2 fusos. Estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando lá, resolvendo, né, as demandas do nosso trabalho lá no Brasil. Nós servimos no Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, na Agência de Missões, e tem sido uma grande alegria poder passar esse tempo aqui com os irmãos. Eu estive aqui o ano passado pela primeira vez, e que alegria poder retornar tão rápido, menos de um ano depois, né? Deus é bom, irmãos, Ele é um bom galardoador, amém? Então, como eu aprendo com os irmãos, como eu tenho sido edificada, como eu tenho sido inspirada pela sua alegria, pela sua fé, pelo seu fervor ao Senhor. Onde estão os alunos aí da escola bíblica? Eita glória! Alunos maravilhosos que têm recebido mesmo com avidez a palavra, e nós temos visto o Senhor fazer grandes coisas nesses dias. E eu quero hoje compartilhar com você, dentro daquilo que já temos estudado, né? Começamos esse mês de maio estudando sobre o justo viverá pela fé, amém? Estudando sobre fé, que é a base, né? É o nosso DNA, amém, irmãos? DNA do Ministério Verbo da Vida é fé, e nós entendemos, né? Eu conversava um pouco antes do culto com o pastor Júdice. Nós entendemos que a partir da fé nós vamos poder falar sobre qualquer outro tema nas Escrituras, amém? A palavra de Deus vai nos dizer em 4 lugares diferentes a mesma coisa: o justo viverá pela fé. Cadê os alunos que estão aprendendo que são justiça de Deus aí? Glória a Deus, amém? Como eu tenho dito para eles, não é o pecador que viverá pela fé, amém? É o justo que viverá pela fé. E uma vez justificados em Cristo, nós temos paz com Deus. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado e nos abriu agora essa oportunidade para vivermos pela fé. Amém? Então não vivemos por aquilo que sentimos, não vivemos por aquilo que vemos, por aquilo que as nossas mãos podem tocar. Nós vivemos pela fé. Temos a capacidade extraordinária, sobrenatural, que por Deus nos foi dada, de enxergar, meus irmãos, no reino do Espírito, além do que os nossos olhos podem ver. Esse é o plano de Deus para nós, uma vida vitoriosa, uma vida plena nele, amém? Foi por isso que Jesus veio. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 10, ele vai nos dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu gosto da versão da Bíblia, a Nova Versão Transformadora, que diz: eu vim para que tenham vida, uma vida plena que satisfaz. Amém? Quantos estão satisfeitos no Senhor? Amém, queridos? Então, seguindo esse tema tão maravilhoso de fé, eu quero trazer para os irmãos um aspecto muito importante da nossa fé. Amém? Você está pronto para ouvir? Amém? Eu queria pedir à mídia que colocasse aquela imagem que eu enviei, por favor. Vamos lá. O que os irmãos estão vendo aqui? Uma Ferrari, né? Como a gente diz lá no Brasil, é um carrão. Amém? É um carro muito potente. Você concorda comigo? Eu nunca dirigi uma Ferrari, né? Mas já observei uma Ferrari passando. É um carro muito potente. É um carro que tem um motor. Eu não entendo muito de motores, né, irmãos? Os homens geralmente entendem mais de motores do que as mulheres. Mas é um carro que tem um motor muito potente. É um carro que chega a uma altíssima velocidade, ok? Aí eu pergunto, quem aqui entre nós gostaria de ser dono deste carro? Ainda que você não quisesse
não, acho que eu não preciso desse carro. Tudo bem, eu quero ele de presente, eu vendo e compro outros. Mas acredito que muitos de nós aqui, uma grande parte de nós, gostariam de ser dono desse carro. Agora, eu vou te fazer uma segunda pergunta. De que adianta você ter um carro potente, poderoso, bonito como esse, se ele não tiver combustível? Gasolina, ou seja, qual for o combustível. Gasolina. Adianta alguma coisa, irmãos? Porque você vai ter potência, você vai ter habilidade, você vai ter possibilidades, mas não vai conseguir sair do lugar. Porque falta combustível. Amém? Muito obrigado, pode tirar. E o que isso tem a ver com o que vamos contar essa manhã? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Gálatas. Vamos começar por aqui. Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 6. Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 6. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Gálatas, na região da Galácia, ele vai nos dizer o seguinte. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Amém? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém, queridos? Preste atenção nisso, porque eu acho muito interessante, e eu trouxe propositalmente esse exemplo do carro, porque Paulo vai usar exatamente essa figura, e eu acho que a ilustração do carro cabe bem. Ele vai dizer que, primeiro, ele está aqui num contexto falando sobre o poder de sermos justificados em Cristo e não precisarmos mais viver debaixo da lei. Amém? Paulo está falando sobre isso. Agora, ele vai trazer essa revelação para os irmãos da Galácia, dizendo, olha, em Cristo, quando estamos em Cristo, vocês estão discutindo, é como se ele estivesse dizendo, né? Vocês estão discutindo aí se precisa ou não circuncidar aqueles que se converteram. Eu digo para vocês, em Cristo não há valor na circuncisão ou na incircuncisão, mas em uma fé que tem um jeito certo de atuar. Amém? Qual é o caminho da fé atuar? Pelo amor. Amém, irmão? Se a fé é o carro, o amor é a gasolina. Se a fé é esse caminho que vai nos conduzir até a Deus, o combustível para chegarmos lá, para mantermos essa fé ativa e alinhada com a palavra, é o amor. Som foi. A palavra que o apóstolo Paulo usa A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, você sabe que a nossa Bíblia, ela não foi escrita originalmente no nosso idioma, né, no português. Ela foi escrita em hebraico, o Velho Testamento, e o Novo Testamento em grego e algumas partes em aramaico. E olha que interessante, a palavra que o apóstolo Paulo usa quando ele diz que a fé atua pelo amor ou age pelo amor, é a palavra grega energeo. E essa palavra transmite uma ideia de trabalhar ativamente, produzir efeito, agir com poder, estar em operação, manifestar energia eficaz. E é a mesma raiz da nossa palavra energia. Nós podemos entender aqui, irmãos, que a fé é energizada pelo amor. Amém? Então, se não há amor, se não há manifestação do amor de Deus na nossa vida, a nossa fé está sem energia. Amém? Nós podemos, e a Bíblia nos orienta a isso, nos exorta a isso, sermos homens e mulheres de fé. Amém?
Todos nós, quando aceitamos a Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer isso lá na sua carta aos Romanos, nós recebemos uma medida de fé. E cabe a cada um de nós crescermos nessa fé. De que forma? Também é o apóstolo Paulo que vai dizer na mesma carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu me exponho à palavra, mais a minha fé cresce. Agora, à medida que a minha fé cresce, meus irmãos, eu também preciso estar consciente que há um amor de Deus que já foi derramado em mim e que precisa energizar a minha fé, que precisa operar junto com a minha fé. Nós somos pessoas cheias de amor. Posso provar isso para você pela palavra? Ah, professora, será? Vamos para Romanos. Vamos lá. Som. Vamos lá para Romanos mais uma vez. Ouvir o nosso querido apóstolo Paulo. Porque escrevendo aos crentes em Roma, lá no capítulo 5, Romanos, capítulo 5 e o versículo 5, Romanos 5:5. O apóstolo Paulo vai dizer: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém? Em outras versões, sabemos que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Agora, preste atenção, irmãos. Existem algumas formas de nós... eu vou pensar em água, ok? Imagina que eu quero transferir água para essa taça. Eu tenho a água aqui, nessa garrafa, e eu quero transferir água para essa taça. Eu posso... Você concorda comigo? Não é o método mais eficaz. Mas você concorda comigo que eu posso pegar um conta-gotas e trazer a água dessa garrafa para essa taça e ir pingando bem devagarinho? Eu vou conseguir transferir, não vou? Agora, essa não é a forma mais efetiva de fazer isso. Qual seria a forma mais efetiva e mais rápida? Derramar a água na taça. Não é assim? Não vai ser mais rápido, mais efetivo? Outra coisa, se eu trouxer aqui um conta-gotas e pingar água aqui nesse altar, uma pequena parte dele vai receber aquela água. Mas se eu trouxer um balde, é balde também aqui, né? Se eu trouxer um balde e derramar a água aqui, eu garanto que ou todo o altar ou uma boa parte dele vai ser afetado. Amém? Agora, olha o que a palavra de Deus está dizendo, que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Ele nos encheu com o seu amor. Deixa eu te dizer, querido, você tem capacidade para amar. E não é qualquer tipo de amor. A Bíblia vai nos dizer, vai nos ensinar que existe um amor que no grego, né, a palavra usada é ágape. É o amor do tipo de Deus. O mesmo amor que Deus tem e transmite, Ele compartilhou conosco. Ele derramou no nosso coração. Então não podemos dizer que somos pessoas que têm dificuldade para amar, ou que não sabem amar, ou que não conseguem amar. Ah, não, aquela pessoa lá é muito difícil. Eu não consigo amar aquela pessoa porque ela é muito difícil. Irmãos, em alguns momentos... Você continua me amando, tá bom? Depois que eu vou falar. A pessoa difícil somos nós. Existem situações em que nos comportamos de determinadas formas. Eu sei que todos nós estamos crescendo, amém? E que determinados comportamentos que temos dificultam a vida de outras pessoas. Amém? Eu sei que a gente está mudando nisso e crescendo. Amém? Então, da mesma maneira que esperamos que as pessoas tenham amor, paciência, tolerância conosco, é assim que devemos nos comportar, sendo amorosos, tolerantes, pacientes com outras pessoas. Afinal de contas, meus irmãos, temos um Deus que é paciente conosco. Sim ou não? Temos um Deus que é tolerante conosco.
Temos um Deus que nos cerca de um amor incondicional. Ah, queridos, quando nós não tínhamos nada para oferecer ao Senhor, Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, antes que pudéssemos expressar qualquer comportamento ou sentimento em relação a Deus. Ele derramou o seu amor no nosso coração. Ele enviou o seu Filho como uma sua maior prova de amor. E deixa eu te dizer, meu irmão, o amor tem ações correspondentes. Não basta dizer, eu amo fulano, eu amo Beltrano. Ok, mas quando eu amo, o que Deus fez para expressar o seu amor? Enviou Jesus. Então, se eu amo, eu me comporto à altura do amor que eu digo que tenho. Amém? Tem algo na palavra, meus irmãos, que me chama tanto a atenção. Nós somos o povo da fé, amém? Somos o povo da fé, glória a Deus. Nós somos fruto de pessoas que têm vivido, andado com fé no Senhor já há muitas gerações. Um homem chamado Kenneth E. Hagin, lá nos Estados Unidos, teve uma experiência aos 16 anos, quando ele tinha uma sentença de morte. Ele abriu a sua Bíblia e ele começou a ler o Evangelho de Marcos no capítulo 11. E quando ele chegou lá no versículo 23, ele teve uma revelação do Senhor no seu coração. Quando ele leu, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim será com ele. Ao receber essa revelação, essa iluminação, esse rema no seu coração, o irmão Hagin foi curado, se levantou daquele leito e começou a pregar sobre fé. Essa palavra alcançou, alguns anos depois, um casal de americanos chamado Bud e Jen Wright, lá em Tulsa, Oklahoma, lá nos Estados Unidos. Aquele casal recebeu a palavra. Recebeu também uma palavra para ir ao Brasil. Vá ao Brasil e ensine a palavra da fé ao meu povo. Eles foram. Chegaram ao Brasil. E um dia, irmãos, do Brasil, essa palavra alcançou a nação de Angola. Nós somos fruto de fé. Amém? Nós somos fruto de homens e mulheres que não se dobraram às circunstâncias, que não pararam por dificuldades, mas que prosseguiram. Agora, algo que também está diretamente conectado ao coração desses homens e mulheres que nos inspiram e que abriram o caminho para nós, é o amor que eles tinham pela palavra de Deus e pelas pessoas. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o pastor Bud, mas nós ouvimos muitas histórias, ouvimos ministrações deles. Era um homem firme, Era um homem firme no que cria, era um homem firme nos seus valores, nos seus propósitos, mas cheio de amor. Amor pela nação brasileira, amor pelos angolanos. Amém, querido? Então, uma vez que entendemos que estamos caminhando nessas pegadas de fé, não é possível separar a fé do amor. Não é possível, não, eu estou cheio de fé, eu vou confessar a palavra, tudo vai acontecer. Não, meu irmão, porque se você não está andando em amor, você está sem energia. A sua fé não está energizada. O que vai energizar a sua fé é o amor. E você nem precisa orar para Deus te dar amor, não, porque o amor dele já foi derramado no seu coração. O que eu preciso fazer então? Praticar. Olha o que Jesus nos diz, por favor. Abra comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 13. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Evangelho de João, capítulo 13. Deixa eu trazer um contexto para os irmãos desse capítulo. Nós estamos já aqui, o capítulo 13 de João, a gente já está entrando nos capítulos finais desse evangelho. E Jesus se aproxima dos seus discípulos para trazer instruções para eles. Aí eu pergunto a você, uma pessoa que sabe que já está prestes a partir, já está prestes a morrer, e vai ter um tempo com as pessoas que ama. Você concorda comigo, meu irmão, minha irmã, que as instruções que vão ser passadas nesse tempo final são coisas importantes?
Amém? Eu não acredito que uma pessoa que sabe que vai morrer, não estou falando só de Jesus, amém? Professora, mas Jesus ia ressuscitar. Amém, mas o ministério terreno dele estava terminando. Amém? Então, eu não acredito que qualquer pessoa que está consciente que vai morrer e tem um tempo, reúne os seus filhos, reúne a sua família, essa pessoa, meus irmãos, não vai gastar esse tempo falando futilidades. Amém? Ela entende, eu tenho pouco tempo, eu vou focar naquilo que importa. E Jesus, nos capítulos 13, 14, 15 de João, ele vai focar em ensinar para os seus discípulos sobre duas coisas: o amor e o ministério do Espírito Santo. Então, eu digo para você, eu acho que nós devemos acreditar que isso é importante na nova aliança. Amor e o ministério do Espírito Santo. Então, lá no capítulo 13 de João, por favor, o versículo 34, Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 34. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, falando para os seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aleluia. Até então, existia um mandamento na lei: ama o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Isso já estava lá na lei de Moisés. Aí Jesus vai fazer a regra ficar mais alta. Amém? Ele vai dizer: olha, amem uns aos outros assim como eu vos amei. Eu estou dando para vocês agora um novo parâmetro de amor. Eu estou dando para vocês agora um novo tipo de amor. Que amor é esse? O mesmo amor que eu amei vocês. Um amor que se entrega, um amor sacrificial, um amor que acredita no melhor da outra pessoa. Amém? Um amor que não se ofende com facilidade. O amor que perdoa até aqueles que queriam matar-me. Não foi isso que Jesus fez, meus irmãos. Jesus estava na cruz e ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Professora, como é que a gente vai chegar nesse nível de amor? Praticando o amor que já está no nosso coração. Sendo intencionais, irmãos, e não nos deixando diante de qualquer situação de ofensa ou qualquer situação que traga algum desconforto para nós, a gente retrocedendo, dizendo: ah, não, essa aqui é muito difícil, essa aqui dá não. Assim, irmão, o amor de Deus foi derramado no seu coração. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. Qual é a marca de um discípulo de Jesus? Andar em amor. Como as pessoas vão reconhecer? Irmãos, é maravilhoso falarmos em outras línguas, é para nós, amém? Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você precisa receber e isso é um presente da nova aliança. É maravilhoso nos movermos nos dons e isso é para nós hoje. Agora, Jesus vai deixar bem claro que a maneira de reconhecer quem é discípulo dele e quem não é pelo amor. Amém? Então, quando as pessoas olharem para nós e nos verem andando em amor, perdoando, relevando as ofensas, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, elas terão a mais facilidade de entender: eita, aí vai um discípulo de Cristo. Ah, é assim que um discípulo de Cristo se comporta? É assim que um discípulo de Cristo age? Amém? O mesmo João, irmãos, lá na sua carta, em 1 João, abra comigo lá, por favor. 1 João 4. Lembro de uma música quando eu era. Amados, vamos amar uns aos outros. Ele vai nos dizer lá em 1 João capítulo 4, versículo 7. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aleluia. Eu quero fazer uma conexão com o que João fala aqui, com aquilo que o escritor aos Hebreus vai falar lá em Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 1. O escritor aos Hebreus, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas ele vai dizer que há muito tempo Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras. Primeiro ele falou por meio dos pais, depois ele falou por meio dos profetas, e nesses últimos dias ele nos falou por meio do Filho. Aí aqui está a chave. O Filho é a imagem do Deus invisível. Amém? Eu disse isso essa semana na nossa aula aqui. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Amém? Porque a própria Bíblia nos diz que o Filho é a imagem do Deus que até então não podia ser visto. Aí olha o que João vai dizer, irmãos. No versículo 2 ele diz, olha, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. O Deus invisível também se torna visível por meio do nosso amor. Da mesma maneira que o Deus invisível se tornou visível por meio de Jesus, as minhas ações de amor a Deus e amor às pessoas tornam Deus visível. Tornam Deus capaz de ser conhecido. Porque, meus irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Nós estamos vivendo num mundo que carece de amor. Amém. Nós estamos vivendo em um mundo de pessoas que não têm amor. Não têm amor pelos seus pais, não têm amor pelos seus filhos. Não têm amor pelas pessoas mais próximas, que dirá por um estranho. Agora, eu e você não somos desse mundo. Eu estava atendendo uma paciente e ela me perguntou. Eu falei, olha, eu vou ter que fazer uma troca aqui no seu horário, porque eu estou em uma viagem fora do Brasil e o fuso horário é diferente. Você está onde? A gente não precisa compartilhar assim, informações pessoais, né, com os pacientes, mas eu disse para ela, eu estou em Angola. Que legal, você foi passear aí? Ela não é cristã. Eu acho que deve ter uma coisa interessante aí para ver, né? Você foi passear? Também. Mas eu vim aqui aí dentro do que eu entendi que ela poderia entender. Eu expliquei para ela o que eu tinha vindo fazer aqui. E ela me olhou assim com bastante espanto. Nossa, interessante, cara. Um lugar tão... para fazer uma missão. Sabe, irmãos, é o amor de Deus que nos move. É o amor de Deus que move pessoas para abrirem mão de algumas coisas. É o amor de Deus que faz uma pessoa sair de um lugar e ir para outro. É o amor de Deus que faz uma pessoa assumir a liderança de uma igreja. É o amor de Deus que faz com que você pregue para alguém que você nem conhece. É o amor de Deus que faz com que você perdoe uma ofensa que você acha que é imperdoável. Meus irmãos, não há ofensas imperdoáveis. A ofensa imperdoável era nossa. A ofensa imperdoável era nossa. O pecado que carregávamos, mas Jesus foi à cruz e pagou o preço da nossa ofensa. E agora nós desfrutamos do perdão que Ele nos deu. E uma vez perdoados, temos a habilidade para perdoar. Uma vez que fomos alcançados por esse amor, temos habilidade para amar. Amém? Como eu posso saber se eu estou andando em amor? Quando você quer medir a temperatura de alguém, você usa o quê? Termômetro, não é?
Eu vou apontar para vocês, a gente já está caminhando para finalizar, eu vou apontar para vocês 2 características que o termômetro do amor vai medir. Amém? A primeira delas é, como eu posso saber se eu estou andando em amor e usufruir os benefícios da minha fé? Porque, vamos lá, se a fé é a energia do amor, se o amor é a energia da fé, eu posso ter uma lâmpada maravilhosa, mas se não tiver energia, ela não vai acender. Amém? Essa é uma manhã de alinharmos o nosso coração e pensarmos que existem coisas da nossa vida que não estão acontecendo não por falta de fé, mas porque não estamos permitindo que a nossa fé seja energizada pelo. Então existem 2 termômetros que eu quero mostrar para você. O primeiro deles, o primeiro termômetro do amor. Amar é escolher acreditar no melhor das outras pessoas. Amém? Eu sei que tem uma frase do Doug Jones, que é um professor do Rema lá em Tucson, particularmente. Gosto muito, admiro muito, é um grande mestre na palavra de Deus. Ele diz assim, uma das definições que ele dá de amor é amar é escolher promover o bem de outras pessoas. Amar é escolher promover o bem de outras pessoas. Então, o primeiro termômetro do amor é quando eu amo, eu escolho acreditar no melhor da outra pessoa. Talvez você pense, professor, isso é ingenuidade. Só pessoas ingênuas tomam esse caminho de acreditar sempre no melhor das pessoas e têm uma grande chance de sofrerem decepção. É bem verdade, irmãos, que quando tomamos a decisão de acreditar no melhor do outro, nós nos colocamos vulneráveis e podemos sofrer decepções. Mas foi isso que o Senhor ordenou que fizéssemos. Foi isso que Ele fez por nós. Ele acreditou no melhor que tínhamos. É bem verdade que ao acreditar no melhor de outras pessoas, pode ser que você se decepcione, que você se magoe. Mas deixa eu te dizer, também é isso que vai proporcionar para você a oportunidade de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Porque se você, ao conviver com alguém, já faz uma leitura prévia só dos defeitos e limitações daquela pessoa, como é possível amá-la? Como é possível amar alguém cujo holofote está apenas nos defeitos e limitações e fragilidades? Meus irmãos, todos nós temos qualidades. Todos nós temos um potencial que o próprio Deus nos deu. E pode ser, guarde isso no seu coração, que pessoas com quem você convive e que você só tem conseguido enxergar os defeitos e limitações, Deus quer usar você para ajudar essas pessoas a sair dessa situação. Sabe, meus irmãos, talvez haja mesmo na sua vida uma habilidade, algo dado por Deus, que Ele vai usar para abençoar essa outra pessoa. Eu conclamo você essa manhã, eu vou dizer como Paulo, eu exorto você, eu rogo a você, meus irmãos, essa manhã, essa palavra é para você e para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Amém? Vamos mudar a nossa maneira de olhar para as pessoas. Vamos mudar o nosso olhar. Vamos olhar, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer, a partir de agora, a ninguém mais vejais segundo a carne. Amém? Como isso é possível, Carol? É possível porque você é um ser espiritual. Se você é um ser espiritual, você enxerga as coisas na perspectiva do Espírito. Irmãos, eu convivo só com pessoas que são sempre maravilhosas, fazem tudo certo? Não. Eu também não sou essa pessoa. Amém? Olha a revelação, hein? Eu também não sou uma pessoa que é sempre maravilhosa e faz tudo certo. Mas Deus tem me cercado de pessoas que têm me amado, que têm me corrigido, que têm me abençoado, que têm me acolhido. E por causa dessas pessoas que não estão olhando só para os meus defeitos, eu tenho tido a oportunidade de crescer. Eu tenho tido a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Oh, aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus por crentes, por homens e mulheres de Deus que não desistem de pessoas. Deus está levantando, meus irmãos, essa igreja para ser uma igreja que ama, para ser uma igreja que tem compaixão. Quando vocês apresentaram aqui no nosso primeiro domingo todos os projetos que a igreja está envolvida, os missionários que foram enviados, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Uma igreja que está demonstrando compaixão, uma igreja que está demonstrando amor. Agora, isso é o plano de Deus, não só para nós enquanto congregação, mas para cada um de nós individualmente. Romper com os nossos próprios limites, romper com padrões que nos ensinaram. Essa pessoa não vale a pena, com essa você não conversa, essa aqui deixa para lá. Romper com esses padrões, irmãos. Jesus deixou as 99 e foi atrás só de uma. Pessoas que você convive, talvez pessoas que você já teve bastante afinidade, mas o relacionamento acabou se desgastando. Existe amor, irmãos. Existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta. Toma esse caminho essa manhã. O irmão Hegel tem um livro que se chama Amor, o Caminho para a Vitória. É isso. É isso. E uma vez, o outro termômetro do amor. Primeiro é amar, é escolher acreditar no melhor das outras pessoas. O segundo termômetro para saber se a gente está bem no amor, amar é escolher o caminho do perdão. Amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, por favor. 2 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo. Amém? 2 Coríntios 2, 10 diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém? Eu acho muito interessante, o Senhor tem falado comigo sobre esse texto já há algum tempo, porque não perdoar é dar vantagem para Satanás. Amém, irmãos? Você pegou isso, porque o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu perdoo, se tem alguma coisa para perdoar, eu perdoo por causa de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Amém, irmãos? Perdoar é uma escolha que você faz, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Perdão não é um sentimento. Provavelmente, a não ser, né, você pode ser a pessoa... Eu não cheguei nesse nível ainda de espiritualidade. Se você chegou, por favor, vem aqui e impõe as suas mãos sobre mim. Mas você está ofendido. De repente, você acorda de manhã. Ah, que vontade de perdoar. Nossa, eu estou assim com uma vontade enorme de perdoar. Provavelmente, meu irmão, minha irmã, isso não vai acontecer. Amém? Agora, independente de ter vontade ou não, você tem uma palavra. E a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. É no mesmo contexto da fé que Jesus vai falar sobre perdão. Olha que revelação. Depois de Marcos 11, 23, vem qual versículo? 24. E depois do 24? 25. Olha só, a revelação da manhã. E no versículo 25, Jesus vai falar sobre perdão. O que isso me aponta? Que o perdão está no mesmo contexto da fé. Amém? No mesmo lugar que Jesus diz, olha, se você tiver fé, você vai dizer a esse monte, erga-te, lança-te para o mar. Se você não duvidar no seu coração, vai acontecer aquilo que você diz. Se você pedir alguma coisa em oração, ele vai falar isso no 24, crede que receberdes e assim será convosco. E se você precisar perdoar alguém, entende? Não dá para separar o amor da fé. Não dá para separar a fé do perdão. Não dá para ser grande em fé com o coração cheio de mágoa.
Não dá para ser grande em fé com o coração cheio de amargura. Meus irmãos, nós temos um grande exemplo para a nossa vida, todos nós, verbianos, que é o nosso apóstolo Guto. Amém? O líder, o presidente do nosso ministério. Quantas vezes o apóstolo Guto já viveu situações em que ele foi ofendido? Em que o ministério Verbo da Vida recebeu ofensas? E aquele homem de Deus, irmãos, ele não é só um homem grande em fé. Ele é um homem grande em amor. A capacidade, nós que estamos lá trabalhando, né, de forma mais direta dentro do Ministério Verbo da Vida, meu Deus do céu, ouvir o apóstolo Guto contar determinadas situações e dizer como ele reagiu àquela situação, como ele andou em amor, como ele perdoou, o coração dele está livre. Isso é uma inspiração para nós, irmãos. Nós vamos andar como grandes homens e mulheres de fé, mas vamos atrelar a nossa fé, ao nosso amor. Vamos ser grandes em amor. Quando o irmão Rega estava vivo, ele viveu uma situação de grande ofensa lá nos Estados Unidos. Uma pessoa falou mal dele na televisão, em rede nacional, falou contra o ministério. E as pessoas lá em Tulsa se reuniram à igreja para saber qual seria a reação do irmão Rega. O que nós vamos fazer? Nós vamos processar? Nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer aquilo? Ele, reunido com aquelas pessoas, disse: meus irmãos, não vamos fazer nada. Nós vamos orar por eles. Amém? A maturidade, o homem que aprendeu que fé e amor caminham juntos. Fé e perdão caminham juntos. Amém, irmão? Abra comigo a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 12. Aleluia. Hebreus, capítulo 12, versículo... Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Amém? Hebreus 12, 15 vai dizer: atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Amém? A palavra amargura aqui, que aparece nesse contexto, é a palavra grega pikria. Pikria significa tristeza amarga, raiz amarga e que produz um fruto amargo. Misericórdia. Uma raiz amarga que produz um fruto amargo. E o escritor aos Hebreus vai dizer: olha, fiquem atentos, sejam diligentes, não se separem da graça de Deus, permitindo que uma raiz de amargura brote no seu coração. Começa com uma coisa pequena, irmãos. A gente não tropeça em pedra grande. Se você está andando na rua e você vê uma pedra enorme, você provavelmente vai se desviar dela. Amém? Agora, se for uma pedrinha pequena, pode ser que você tropece. Começa com pequenas coisas, pequenas ofensas, que você não, em nome de Jesus, né? Mas uma pessoa pode estar cultivando aquilo no seu coração. Muda o olhar para o outro. Começa a olhar a outra pessoa de cara feia. Começa a ignorar as coisas que a outra pessoa fala. Coisas que antes faziam tanto sentido, agora, não vou considerar mais não. E se você não parar, irmão, se você não parar intencionalmente, essa raiz de amargura toma o seu coração. E esse não é o plano de Deus para você. Esse não é o plano e propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu chamado ministerial. Livre-se disso. Livre-se disso essa manhã. Se ainda está uma ofensa pequena, corta o mal pela raiz. Professora, mas a minha já é muito grande. Você não tem noção, professor, do que a pessoa me fez. Você não tem noção do tamanho da ofensa. Eu não tenho, meu irmão. Mas eu tenho noção do tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é capaz. O amor de Deus é capaz. O amor de Deus é capaz de livrar você disso. Tem duas frases sobre perdão que eu acho bem interessantes. A primeira delas é: perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você.
A segunda é guardar mágoa, é beber veneno esperando que outra pessoa morra. Quando uma pessoa guarda mágoa, irmãos, ela tem uma falsa sensação de que à medida que ela está nutrindo aquela mágoa, aquela ofensa no coração, ela está prejudicando a outra pessoa que a ofendeu. Lê do engano. Quem está sendo prejudicado é a pessoa que está guardando mágoa. Sabe que existem situações, e eu vou dizer para os irmãos, eu já vivi uma situação assim, em que eu estava guardando mágoa de uma pessoa, e a pessoa nem sabia que eu estava magoada com ela. Ela estava vivendo a vida dela muito bem, obrigado. E eu presa na mágoa, presa no rancor. Até que o Espírito Santo de Deus me chamou, puxou minha orelha e disse, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida, mas enquanto você estiver nesse lugar, você está limitando o meu agir. Aí eu falei, opa, não vou limitar o agir de Deus na minha vida. Eu estava com vontade de perdoar, irmão. Porque eu considerava que aquela ofensa tinha sido muito grande. Mas eu me lembro muito bem. Eu me ajoelhei no meu quarto. E eu chorei, eu acho que era choro de raiva, frustração, não sei o que era não. Eu estou com vontade de perdoar. Ainda dói muito o que foi feito por essa pessoa. Mas hoje, Senhor, Espírito Santo me ajuda. Eu decido. Em nome de Jesus, eu libero perdão. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar por aquela pessoa todos os dias. Senhor, abençoa, prospera. Sabe que é muito bom fazer isso, irmãos? Ora! Pede a Deus para abençoar, para prosperar, para abrir as portas de coração. Pode ser que no começo você ainda ore assim, Senhor, abençoa. Abençoa, Senhor. Mas como você é crente, amém? À medida que você for orando, seu coração vai mudando. O seu coração vai mudando. Até que chegou um ponto, irmãos, que quando eu vi que alguma coisa boa tinha acontecido na vida daquela pessoa, eu consegui celebrar. Eu consegui me alegrar. Naquele momento eu entendi, a chave virou. O jogo virou, eu não estou mais andando em mágoa. Meu coração está livre, meu coração está limpo. Eu estou pronta para viver a próxima fase que Deus tem para mim. Oh, meu querido, minha querida, Deus tem coisas maravilhosas preparadas para você. Uma vida de fé eficaz, uma vida de fé de resultados, mas Ele ficará limitado a agir na sua vida, não porque Ele é limitado, mas porque o ambiente errado no coração limita o agir de Deus na nossa vida. Então vira essa chave hoje. Professor, eu não estou com vontade. Não é sobre vontade. Não é sobre sentimentos, é uma decisão espiritual. Eu gostei do que o irmão estava ministrando aqui nos dízimos e ofertas, quando ele usou o termo que o dízimo é uma responsabilidade espiritual. É isso mesmo. Amém? Perdoar é uma responsabilidade espiritual. E quando você assume isso, quando você se posiciona, eu vou andar em amor, eu vou andar em perdão, essa mágoa não vai permanecer no meu coração. Eu vou amar as pessoas do jeito que Deus ama. Eu vou olhar para as pessoas do jeito que Deus ama. Eu vou construir os meus relacionamentos com base na palavra de Deus. Ah, querido, tem uma graça para te assistir. Tem uma graça para te assistir. O Espírito Santo é o seu ajudador. Ele vai guiar você a toda a verdade. Ele está aqui essa manhã disponível para te ajudar. Você não sai daqui hoje sem ajuda. Oh, aleluia, nós não estamos sozinhos. Não haverá nada difícil demais para o Senhor. Não há nada, meus irmãos, que Deus nos peça para fazer, que Ele mesmo não nos dê as ferramentas para fazer. Ele é tão maravilhoso. E aquilo, Ele pediu para a gente andar em fé, Ele deu a medida inicial de fé. Ele pediu para a gente andar em amor, Ele derramou amor no nosso coração. Olha que Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Hoje é o dia, meus irmãos. Se o Senhor está trabalhando no seu coração, não, como a palavra de Deus nos diz, não endureça o seu coração. Não pense, essa mensagem seria muito boa para aquela pessoa. Aquela pessoa tinha que estar aqui ouvindo. Não, meu irmão, quem tinha que estar ouvindo era você.
Amém? Essa é uma manhã do Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração. Talvez coisas que já estão aí no seu coração há muito tempo. Hoje é o dia de você liberar, viver com leveza. Oh, como é bom ter uma vida leve. Oh, troca o seu fardo com Ele. Ele diz para cada um de nós essa manhã: você que está cansado, sobrecarregado, vem a mim, eu te aliviarei. Vem a mim, eu te aliviarei. Eu tenho alívio para você. Eu tenho alívio, eu tenho graça. Graça é favor imerecido, mas graça também é uma habilidade sobrenatural de sermos e fazermos aquilo que jamais seríamos capazes de ser ou fazer. É a graça quem nos capacita a perdoar. É a graça quem nos capacita a amar. Oh Senhor, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor, Pai, estamos na Tua presença. Na Tua presença há abundância de alegria. Na Tua presença há perdão. Na Tua presença há cura. Na Tua presença há transformação. Senhor, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio. Se há aqui no meio de nós pessoas que estão com mágoa, pessoas que estão com amargura no seu coração, eu oro para que seja liberado nessa manhã em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, você que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, convença os corações essa manhã. Aquilo que eu na minha limitação não posso fazer, o Senhor pode. O Senhor pode. Oh, retedera la dorossura la brandete. Sikidiri landre brando do colandre sandri. Seri lambroso con la manala branda lá. Erili dorossuri landavada shuri. Ricutri lambandiri lossa. Ricolo brandandri. Landa braccianchendiri lodoro bro 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 bros. Oh, um novo tempo na nossa história, Senhor. Um novo tempo nos relacionamentos familiares. Um novo tempo nos relacionamentos entre irmãos. Oh, andando em amor, fluindo na graça, liberando perdão, escolhendo ver o melhor no outro, escolhendo exaltar as qualidades e não os defeitos, escolhendo exaltar as qualidades e não os defeitos, como você fez conosco, como você fez conosco, Senhor. Oh, você nos amou quando a gente não tinha nada para te oferecer. Obrigada, Senhor. Há um bálsamo aqui, um bálsamo. Sote mandala. Alcançando cada coração, alcançando cada coração, trazendo cura, trazendo cura. Oh, foi difícil, mas Deus pode transformar o mal em bem. É uma dor tão grande, mas Deus pode curar. Deixa Deus te curar essa manhã. Deixa Deus tirar essa mágoa do seu coração. Livre-se dessa ofensa hoje. Livre-se dessa ofensa hoje, para viver o melhor de Deus nessa terra. Deus abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos livres. Somos livres para viver uma vida de fé, de resultados extraordinários. Oh, completa a tua obra no nosso coração, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Escolha olhar de uma forma diferente para as pessoas. Ame como você gostaria de ser amado. Perdoe como você gostaria de ser perdoado. Seja paciente como você gostaria que fossem pacientes com você.
Todos nós estamos aprendendo, irmãos. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, as áreas da nossa vida em que estamos crescendo. Se cada homem e mulher de Deus tiver essa consciência na igreja de Cristo, meu Deus, vai ser um crescimento explosivo. Andar em amor, andar em perdão e colher frutos para a eternidade. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Eu amo vocês. Esse é o nosso último domingo aqui. Retornamos para o Brasil nessa semana. E eu quero agradecer pastor Júlio, irmã Momelo, irmão Rosário, irmã Lúcia, né, que está aqui. Tantas pessoas maravilhosas. Diretora, vice-diretora. Mira, minha amiguinha. Irmãos, o amor de vocês nos constrange. Nós nos sentimos tão amados por essa igreja, por cada pessoa que nos serviu. Joaquim, Quaresma, que nos serviu com amor, com um sorriso largo, com alegria, que plantou algo eterno na nossa vida, que nós estamos levando da nossa experiência aqui nesse tempo em Angola, vai produzir frutos para a eternidade. Vocês são nossos irmãos amados. Nós amamos muito vocês. Nós nos orgulhamos, no bom sentido, de tudo que vocês têm feito pela palavra da fé nessa nação. E nós cremos de todo o nosso coração em um crescimento extraordinário. A palavra da fé tomando Angola. A palavra da fé tomando outros países em África. Pessoas sendo libertas. Pessoas sendo transformadas. E você está diretamente envolvido nisso. Muito obrigado por derramarem tanto amor. Muito obrigado, pastor, pela confiança, pelo púlpito cedido, pela escola, por receber tão bem a nossa caravana. Mamãe Melo, obrigada por toda a sua dedicação, em cada detalhe. A gente via você em cada detalhe. Que o Senhor recompense vocês abundantemente. Que vocês recebam dele o galardão que só ele pode dar. E creiam, foi ele mesmo quem plantou vocês nesse lugar. Foi ele mesmo. Ele escolheu vocês, como ele fez com Esther. Para esse tempo, vocês foram colocados nessa posição. Sempre haverá graça, sempre haverá discernimento, sempre haverá sabedoria, sempre haverá escudeiros fiéis, cercando vocês, amando vocês, promovendo vocês. E Deus trará o crescimento. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada.